Então, senhores, vamos para o ponto principal do episódio, que vocês sabem aí que durante essas últimas semanas a NBA soltou uma lista, né, de 75 jogadores que consideram os melhores da história, obviamente em homenagem aos 75 anos da NBA, e por isso estamos aqui no episódio 75 para falar disso. Então a lista aí já teve polêmica, né, o Klay Thompson já reclamou que ele não está aí, e tem gente que não devia estar, por exemplo. E o que vamos fazer hoje é o seguinte, para fugir um pouco da mesmice, para não ficar aquela coisa maçante de escolher os 3, os 4, os 5 melhores da história, e todo mundo falar Jordan, Bird, Magic Johnson, Abdul-Jabbar, enfim. A gente fez um requisito de escolher, na nossa opinião, na nossa visão, dos anos 2000 para cá. Tá? Então, por conta disso, nem o Kobe vai estar nessa, porque ele estreia em 98, né, se não me engano. Então, dos anos 2000 para cá, ele também não entra. Então, só para ser uma lista um pouco diferente, não ser a mesmice de sempre, a gente pode entrar até num consenso aqui que o LeBron James é unanimidade. Provavelmente nós três vamos escolhê-lo entre um dos. Então, o LeBron é unanimidade. Os outros dois, já que a gente vai escolher 3, nós vamos aí mais aleatoriamente, também para dar ênfase na NBA de hoje, dos últimos anos aí, para não ficar toda aquela mesma história de sempre. Então, temos a lista aí, que obviamente eu não enxergo nada do que está escrito aí. Nem nada. Eu. Só botei aí para falar que tem a lista. Tem uma lista aí, tá escrito alguns nomes aí. Vou procurar outra imagem aqui para ficar mais bonito, Jonas. Não estou enxergando absolutamente nada, mas vocês sabem quem está na lista e quem também deveria estar e não está. Então nós vamos escolher mais 2, porque o LeBron é unanimidade, né? Para a gente fazer aí uma listinha legal em homenagem a esses 75 anos no nosso trio, sendo que o LeBron já é o primeiro deles. Quem quer começar, hein? Fábio ou André, para o ímpar, por favor. Cara, eu posso começar, hein? À vontade. Posso começar. Bom, eu vi vocês falando, vocês anteciparam o voto de vocês. Achei que ia ser uma coisa meio secreta, meio surpreendente. Vocês anteciparam, então eu resolvi fazer uma certa surpresa aqui e tal. E vou citar caras que não são nem necessariamente os meus favoritos. Posso até citar depois aqui, concordar com vocês quando vocês citarem os de vocês. Tô com a minha cola aqui daqueles que são aí, né, dos mais recentes, dos anos 2000 para cá. E eu vou de Carmelo Anthony e também vou de CP3, cara. Chris Paul. Ó! Olha só, então LeBron continua uma unanimidade para você. Sim, não, LeBron tem que estar lá. Isso aí é ponto pacífico, beleza. Mas por que o Carmelo, cara? Porque eu queria fazer uma coisa um pouco diferente aqui e tal. Não que os outros também, obviamente, não sejam importantes, até mais importantes, é claro, que o Carmelo, né? Por razões óbvias. Mas eu lembro do Carmelo aqui, cara, começando ali no Denver Nuggets, fazendo parceria com o Marcus Camby, se não me engano, que chegou a jogar lá. Jogou também no New York Knicks, fazendo parceria com o próprio Nenê Hilário, cara, aí no Denver. Então eu lembro dele começando ali com as trancinhas ali e tudo, molecão. Então era bem bacana de ver, número 15. Então eu acompanhei toda a carreira dele. Ele teve, acho que talvez no último auge do New York, talvez tenha estado ali, acho que foi o último auge do New York. Um cara importante ali, que levou o Knicks a um pouco mais adiante nos playoffs e tudo. Então, um cara que merece realmente ser valorizado, que a gente comentou esses dias, né? Quase aí encerrou a carreira e acabou tendo aí um momento interessante no Lakers. O Lakers tá capengando um pouco, mas ele tá sendo um dos destaques. E o CP3, acho que por um motivo parecido. Eu lembro dele também começando ali no New Orleans. Um cara que chegou perto, né, cara? Bateu na trave e aí, vamos dizer, de ser campeão na última temporada. Um cara que qual que é o nome do alter ego dele mesmo? É aquele professor, né? Professor que ele usa, que fica de bigode. Esqueci agora. Ele tem tipo um primo, um alter ego que faz umas... mas também não vou lembrar o nome. Esqueci o nome dele agora. Acho bacana isso também, tudo. Então o Chris Paul é um cara que merece aí a ser reverenciado e ter um destaque aí entre esses que tiveram essa honra, né? De cara, mesmo de estarem... Às vezes a gente não dá valor, por exemplo, tem dificuldade eu demorei muito, e ainda tenho minhas ressalvas, para falar que o Federer é o melhor jogador de tênis de todos os tempos. Eu fico aquela coisa meio nostálgica, meio retrô,
demorou anos aí para eu poder admitir isso aí, ainda dou uma pestanejada, não, o Sampras, que é histórico, que não sei o quê, mas tem que admitir que quem tá aqui no momento é importante também. Então a gente vê a história passando diante dos nossos olhos, tem que reverenciar também, é o caso do CP3. Boas escolhas, surpreendentes escolhas, mas é aquilo, gosto é gosto, e até porque eu vou deixar o André por último, vocês sabem, quem conhece sabe que não faz muito tempo assim que eu acompanho a NBA, mas os grandes jogadores a gente sempre conhece, sempre já ouve falar. A mesma coisa na questão do futebol. Tem gente que não acompanha futebol, não vê jogo, mas conhece os maiores. Conhece o Pelé, conhece o Cristiano, conhece o Messi. Não precisa ver o cara jogar, mas já ouviu falar. Então, na minha história dentro da NBA, é mais ou menos assim. Com um cara, com o outro não. Eu vou escolher, além do LeBron, que vai ser unânime aqui para nós, eu vou de Kevin Durant, tá? Dentro dessa lista. Eu acho o Durant um mutante, cara. As coisas que ele faz, ele caminha muito bem para ser MVP nessa temporada. Inclusive, foi um voto meu, foi um voto do Renan. A gente aposta que ele vai fazer uma temporada regular muito boa, vai ajudar esse Nets, apesar de todos os burburinhos, né, que rondam a equipe de Brooklyn. Mas o Durant é aquele cara que você para ver ele jogar. Pô, vai ter jogo do Nets, o Durant tá em quadra. Vamos ver quantos pontos ele vai fazer, vamos ver quantas cestas de 3 ele vai fazer, né? Então é um cara que é muito bom de ver jogar, então eu escolho ele. E o outro, Caboclo, é mais por paixão mesmo, sabe? É mais aquele gosto de, cara, nossa, que legal. Se o Durant eu paro para ver jogar, gosto de clubismo. Se o Durant eu paro para ver jogar, esse rapaz aqui agora, eu nem paro, porque eu já tô lá para ver. Já tô lá. Estou falando de Stephen Curry. O que eu sinto pelo Stephen Curry quando ele tá jogando é uma coisa absurda, porque ele arremessa do logo, ele arremessa lá da quadra do Golden State e a bola cai. Então é um cara que é um entretenimento para quem não tem nenhum time de basquete torcedor, né? Como é o meu caso, porque aqui a gente tem o Renan que torce pro Utah, então ele vai focar sempre nos jogos do Utah. O Fábio e o André são Lakers, então eles vão torcer para o Lakers. E eu, como não torço para ninguém, eu gosto de admirar os melhores jogadores. Então paro para ver Kevin Durant, paro para ver Stephen Curry, porque, cara, é um show ver esses caras jogar. Se for fazer um ranking, eu ainda coloco o Curry em segundo, tá? Porque é o gosto mais forte, é o que desperta mais forte. Então seria LeBron, Curry e olha lá, se eu terminar de falar, é capaz de eu passar o Curry com o LeBron, mas aí acho que já é demais. E deixar o Durant ali em terceiro. Mas o Curry, assim, cara, que temporada ele vem fazendo, que temporada ele fez a passada, sozinho, né? Agora tem o Klay Thompson para voltar, vai ajudar demais esse Golden State, mas acho que dos anos 2000 para cá, o que me chama a atenção é Kevin Durant e Stephen Curry, que é o brinquedinho assassino, né, Fantástico? Não tem como. E gosto é gosto. À vontade. Mais um episódio polêmico, mais uma lista polêmica, mais uma dificuldade pra gente aqui. Eu tô com a lista aberta aqui para dar uma olhada. E talvez o Fábio tenha colocado alguns caras que não são unanimidade, né? Se você perguntar para X, Y e Z, pode ser que X fale que Chris Paul e Carmelo Anthony são unanimidade, pode ser que Y fale que são e pode ser que Z fale que não. No caso do Fábio para mim também embora ainda não tenham títulos, mas para mim eles também são, na verdade. Mas são jogadores que dá para você discutir por não terem títulos e tudo mais, né? Mas o Carmelo Anthony é top 10 em pontuação. E o Chris Paul em assistências nem se fala, liderança, levou o Phoenix Suns para a final e tudo mais. Os jogadores que o Anderson colocou, eles são muito unanimidade, né? A gente falou aqui de LeBron, mas a gente tem Michael Jordan, que é uma unanimidade, óbvio, né? Kobe Bryant, os que o Anderson falou, Kevin Durant, 2 vezes campeão da NBA, Stephen Curry, 3 vezes campeão da NBA, mudou o jogo. E muitos outros aí que, se você olhar na lista, Charles Barkley, mesmo sem título,
Dennis Rodman, Allen Iverson, Magic Johnson, Shaquille O'Neal, tem muitos aqui, muitos, né? Então o nosso exercício tentou fugir um pouco deles, embora a gente tenha colocado alguns aí. E como a gente colocou de 2000 para cá justamente para que a gente escolhesse jogadores que estão ainda atuando, né, para fazer sentido o nosso podcast e não falar de assuntos mais maçantes ou de coisas que a gente já falou aqui de gente que já aposentou, a minha escolha, uma dos dois, né, óbvio que o LeBron aí é unanimidade, é o Kawhi Leonard. Eu acho que o Kawhi Leonard, ele é um cara que nos últimos 2 anos, esse movimento dele para o Clippers talvez tenha dado uma baqueada na carreira dele. Primeiro porque o Clippers não se achou na primeira temporada lá, na bolha, e acabou perdendo para o Denver, numa final que era para ser épica, né, uma final de conferência entre Lakers e Clippers. E segundo porque no ano passado ele se machucou. Mas ele é um cara que é 2 vezes campeão por 2 franquias diferentes, nas 2 vezes foi MVP da final. Ele foi MVP da final em 2014 contra o Miami Heat, com 21 anos, se eu não me engano. Em 2014, 22 anos no máximo. Então foi um dos MVPs de finais mais jovens que nós tivemos aí. E é um cara que defende muito bem, é um cara que ataca muito bem, é um cara que arremessa muito bem, é um cara que pega muito rebote. Então, talvez ele não seja unanimidade para alguns, né? Não sei, eu acho que para a grande maioria seria. Mas é um jogador que eu queria destacar fora do hype, né? Fora de LeBron, fora de Jordan, fora de Kobe, fora de uma grande galera aí que a gente já falou aqui. Então, acho que é um cara que com hype mais baixo, às vezes a gente nem lembrasse tanto, mas por tudo que ele faz dentro de quadra e low profile total, né? A gente sabe que o Kawhi Leonard praticamente não aparece, né? Fez o comercial de 75 anos da NBA aí, porque acho que devia estar em contrato, né? Mas é um cara totalmente low profile, né? E sim, o segundo, cara, é o jogador que eu mais gosto na NBA, depois de LeBron James, ou talvez até ali próximo de um empate técnico, que é um cara que me fez gostar do basquete junto com o LeBron James, que é o Dwayne Wade. Dwayne Wade, cara, a classe que ele tinha para jogar basquete, poucos tiveram, né? Ele lembrava Michael Jordan em muitos momentos. Ele tinha muitos movimentos parecidos com Michael Jordan, assim como Kobe Bryant também tinha. Ele conseguia ser muito efetivo no jogo, né? Muito, como é que a gente pode falar? Ele conseguia ter um impacto muito grande no jogo, mesmo sem ser um exímio arremessador de 3. Que a gente sabe que da época dele para cá, né? 2003, ele foi draftado junto com o LeBron. Isso aí era meio que uma coisa que unânime, né? Se o cara não tivesse, era muito difícil o cara ser uma super estrela, né? Ou pelo menos ser um cara muito lembrado. E é um cara que foi 3 vezes campeão, sendo uma vez MVP de final. Em 2006, no seu terceiro, quarto ano de NBA, ele foi MVP da final, jogando junto com o Shaquille O'Neal. Então, é um cara muito inteligente, é um cara que soube a hora que ele tinha que deixar de lado o ego, né? Tudo bem que ele era muito amigo do LeBron, mas no primeiro ano eles perderam o título contra o Dallas Mavericks, quando o LeBron James foi para lá. E eles foram para umas férias no Caribe, se eu não me engano. E ele falou pro LeBron, já passou da hora de eu entregar as chaves do carro, né? Digamos assim, as chaves do comando para você. Porque eu não sou mais o melhor jogador desse time. O melhor jogador desse time é você. Então quem tem que tomar as decisões, quem tem que decidir é você. Eu vou te apoiar. Claro que o Dwayne Wade foi super importante para os 2 títulos do LeBron em Miami. Mas, e sem ele não teria sido campeão. Mas se ele não tivesse feito, não tivesse, né, deixado esse ego um pouco de lado. E ele sempre foi o senhor Miami Heat, né? Se você perguntar para qualquer torcedor do Miami Heat quem foi o maior jogador da história do Miami Heat, eu acho que não tem dúvida nenhuma de que o Dwayne Wade foi o maior jogador da história do Miami Heat, mesmo o LeBron ter ganhado 2 títulos lá também, tendo passado, né, e tido passado por lá. Então, é um cara muito inteligente, né, no basquete, é um cara que teve essa atitude, né, que ajudou muito na carreira. Então isso acho que conta demais pro cara que é líder, né? O líder, ele não só é o melhor jogador do time e tudo mais, não. Muitas vezes o líder é o cara que sabe a hora de, né, de deixar o outro comandar, de saber que não é mais aquela bola ali, não tá mais com ele, de envolver mais a galera no time. Então é um dos jogadores prediletos aí, junto com o Kobe Bryant, né? Claro que o Kobe Bryant muito mais, até pela fatalidade que aconteceu com ele, mas que eu sinto muita falta de ver em quadra, cara. Muita falta mesmo. A conexão que ele tinha com o LeBron James, principalmente, era algo absurdo, inúmeras pontes aéreas e tudo mais. Então,
Me alonguei um pouco aqui nos meus 2 jogadores, mas são 2 caras fundamentais aí para o que a NBA é hoje, e deixando aí o Dwayne Wade aí mais no topo, né? Então, acho que são esses os 2 caras aí, dos 3, né? Já que o LeBron não vale de 2000 para cá, dessa imensa lista que muita gente ficou de fora e vai dar o que falar, e tá dando o que falar, na verdade, até aqui, né?